Pais queridos, bem-vindo à nossa quarta Fire. Deus abençoe sua vida poderosamente. Hoje eu quero falar com você sobre guerra. A guerra é uma coisa terrível e ela deve ser evitada sempre que possível, não é verdade? E a vida humana, ela é preciosa e ela deve ser tratada com respeito, deve ser tratada com dignidade. A guerra, ela na realidade causa muita destruição, dor, sofrimento, mas às vezes é necessário sair para a guerra. Nós temos guerras diárias na nossa vida, situações, que precisamos lidar, enfrentar, combater. E como é importante nessas situações lembrar do valor da vida humana e pedir ajuda para Deus, pedir ajuda de Deus para fazermos as coisas certas. Porque nós guerreamos o nosso dia a dia com muitos pensamentos na nossa mente, com muitas atitudes que temos que tomar. Isso são guerras também. Na Bíblia, a guerra tem um significado mais profundo. Ela diz que todos nós estamos em guerra contra o pecado, estamos em guerra contra as forças do diabo. Para vencermos, nós precisamos de Jesus. E é Ele que nos dá força para vencer, escolhendo o bem e rejeitando o mal. Essa guerra nós conseguimos somente com a força de Jesus, Ele somente nos dá essa força. Não existe outra força, não existe outra conexão, não existe outra fonte que vai nos dar força para lutar contra o mal, para vencer o mal. Então, a não ser Jesus nos ajudando. E eu quero ler aqui com você, nessa reflexão aqui da nossa quarta Fire, alguns versículos bíblicos que falam sobre guerra na Bíblia. Um dos primeiros dois versos que nós podemos lembrar é em Efésios 6, o verso 11 e o 12. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta, olha o que ele está dizendo, luta, guerra, não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Parece meio uma loucura, Parece algo sem sentido que uma pessoa, uma situação que nos está causando, está nos levando a uma guerra, nós não temos que ir falar com essa pessoa. Nós não temos que falar com essa situação. Como se é a situação e se é a pessoa? A Bíblia diz que a nossa luta não é contra seres humanos. Uau! Então eu vou ter que falar agora contra o ar? Não, nós não falamos contra o ar. Nós não falamos para ninguém. Nós identificamos a situação, pelo discernimento que o Espírito Santo de Deus nos dá, nós discernimos o que está acontecendo, o que aconteceu, o que está acontecendo com a nossa vida, e assim nós oramos, guerreamos, e as nossas palavras, aí já é uma oração mais, um tipo de oração, vamos dizer assim, uma oração de guerra, de você estar falando com Deus, pedindo para Deus ajuda, reconhecendo primeiramente o poderio, a grandeza dele, mas você guerrear. Isso mesmo. Não na sua força. Porque se Efésios diz que a nossa luta não é contra seres humanos, então ele está dizendo que existe uma luta que nós precisamos lutar. Isso é muito inspirador. Eu só de estar meditando nisso aqui, refletindo com você, aprendendo com você, eu aprendo a palavra todos os dias.
aprendendo com você da palavra. Então existe uma luta para mim lutar, existe uma luta para você lutar da forma correta. E como é? É através da palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz sobre essa situação? É isso que nós vamos precisar ir para cima, orar, guerrear, lutar. Como? Sabendo que a força vem de Deus, pedindo a ajuda de Deus para que Deus entre nessa situação. Quer ver um exemplo? Eu vou te dar um exemplo. Semanas atrás, uma pessoa bateu no meu carro, e uma batida super leve, mas como o carro era grande, era maior que bateu no nosso, fez bastante dano na porta, né? E eu perguntei para ele, para a família, estava tudo bem. Ele disse que estava. No mesmo dia que eu estava vindo para o aeroporto para tirar férias, o seguro me ligou dizendo: senhor Machar, essa pessoa está querendo nos demandar, está querendo nos processar, né? Você tem foto, mais evidência? Eu falei: tenho. Eu falei: olha, fica tranquila que eu vou ficar do lado da verdade. E fica tranquila que a verdade vai prevalecer, né? Então as pessoas hoje mentem, apavoram a nossa vida com mentiras, com falcatruas, tudo por causa de guerra, de um dinheiro a mais, né? Um dinheiro maldito a mais, na realidade. Como estou lutando, como eu lutei essa guerra para poder seguir adiante e não levar esse peso, esse problema, descontar esse problema na minha família. Eu orei no momento, falei: Pai, no nome de Jesus, o Senhor sabe como é que foi aquela situação, a situação da batida, que prevaleça somente a verdade. Eu confio no Senhor, faça o centro da tua vontade, não me deixe só, e eu confio no teu agir e no teu mover. Irmãos, no momento, aquilo que queria me preocupar, porque é normal, não é verdade? Aquilo que queria me preocupar, aquilo que queria roubar o meu momento, que não ia voltar mais, que é um momento, o tempo não volta mais, né? O tempo que está acontecendo em família, o tempo que você está fazendo algo, né? Isso tem que ser muito bem elaborado, aproveitado, seja o que for que você estiver fazendo na sua vida. Então, naquele mesmo momento tive paz. Mas também, como assim paz? Já me ofereceram muitas coisas para mentir, para ganhar dinheiro por causa de acidente. Mas eu amo primeiro a Jesus, a verdade e o meu sono. Eu gosto de deitar tranquilo, na paz. E eu não acredito que nós precisamos ser injustos, mentir para ganhar mais dinheiro nas nossas vidas. Então, é isso. É essa luta que nós temos que lutar. Agora, quero ainda continuar com esse exemplo e mostrar para você. Com tudo isso, eu havia visto a pessoa que bateu no meu carro no supermercado. Ainda perguntei: tudo bem? Você é o rapaz da batida? Sou, tudo bem, então tá tudo bem, tudo bem. Depois ele sumiu. Então, no reporte da polícia, você tem o telefone, você tem um contato, você tem um endereço, né? Se fosse na minha força, com certeza eu ia ter muito risco, eu ia cansar muito, não ia dar certo, podia dar uma discussão, a pessoa pode estar armada, a pessoa pode partir para a ignorância, e é isso, são as guerras que nós temos. Então é dessa maneira que nós precisamos, nos posicionar na verdade, na palavra, não abaixar a cabeça, não deixar essas lutas tomar conta do seu tempo inteiro por causa de lutas, de ataques.
não é verdade? Temos que guerrear na realidade da maneira correta. Então, não é contra seres humanos. Não é eu ir machucando aquela pessoa, dizendo que ele é mentiroso, dizendo que ele está fazendo aquilo para ganhar dinheiro. Não é contra pessoas, mas é contra poderes e autoridades. É contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amados, se você identificar problemas, vamos colocar por fila, né? Problemas, um por um, na sua vida, e você parar hoje, pedir o discernimento do Espírito Santo para saber como guerrear essa batalha, essa guerra que você precisa guerrear, eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo vai te guiar na palavra, vai te levar para a palavra e vai te dar uma estratégia na palavra. Agora a dinâmica é super simples, é simples demais, né? É como a guerra física que nós vemos. A pessoa pega, tira a bomba, né? Como é que fala? A bomba, desarma a bomba e joga, não é verdade? Então você tem que ir na Bíblia, buscar um respaldo bíblico, um versículo bíblico, você crer nesse versículo e declarar em cima da sua situação. É assim que nós guerreamos, é assim que nós confiamos, mostramos que confiamos em Deus cada vez mais. Mateus 5,9 diz: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Então, mediante a guerra, mediante você fazer a sua parte, mediante você confiar em Deus, lembre-se que nada pode roubar a sua paz, mesmo você estando em guerra. Nada justifica nós sermos grosso, vou falar uma linguagem bem clara, estúpido, querer descontar em outras pessoas que não tem nada a ver, porque estamos em guerra. A guerra é desgastante, a guerra realmente exige força, mas nós temos que lembrar que a nossa fonte, que a nossa força é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E lembre-se, o Espírito Santo de Deus nunca vai falhar nesses momentos para você reconhecer isso. Ele sempre vai te ajudar a você reconhecer isso e a você não perder o alvo. Gênesis 9, o verso 6, diz: quem derramar sangue do homem pelo homem, seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Não é verdade? E aqui eu quero concluir com 2 Coríntios 10, o verso 3 ao 5. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, é isso aqui, ó. Embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos, né? Engraçado, uma pessoa falou assim para mim: olha, aproveita essa batida aí, no mínimo você coloca $10.000 em cima da mesa, no mínimo. Mas dentro do meu coração eu disse: não, eu não preciso dessa maneira não. Então, não quero lutar segundo os padrões humanos. Nós temos que identificar quando estamos em uma guerra, em uma batalha. A primeira coisa que nós temos que identificar não é o padrão humano, não é o padrão religioso também. Por quê? O padrão religioso só leva você a crer. O padrão religioso não leva você a agir. E Deus, ele diz que nós precisamos orar e vigiar.
nós precisamos, a Bíblia diz que é melhor 2 do que 1. Então nós temos que orar e vigiar. Vigiar é estar atento, vigiar é saber qual é a minha parte, qual é a parte de Deus. O que Deus me entregou para fazer, o que eu devo fazer e qual a parte de Deus que eu não devo tocar. E qual a parte de Deus que eu não devo negociar. Isso é super importante. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então é suficiente as armas que nós temos na palavra do Senhor, os versículos, né? As estratégias, é suficiente para destruir fortalezas, destruir argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, quando nós entendemos isso, nós não lutamos com padrões humanos, que as armas não são humanas, que destruímos todo tipo de argumento, toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, nós conseguimos dessa maneira. Eu preciso levar o meu pensamento, não é viver habitolado, não é viver sem enxergar outros ângulos, outra visão, não. Mas a Bíblia também diz, seja nossa palavra sim ou não. Da mesma forma, seja a nossa fé sim ou não. Então, dessa maneira, nós podemos levar o nosso... Dessa maneira, você vai conseguir lutar dessa maneira, da maneira correta. Às vezes você está pensando assim, poxa, pastor, eu tento fazer isso, mas eu me explodo. Aí, em vez de eu jogar a bomba com a palavra de Deus, o que eu faço? Eu sou a bomba e me explodo, né? Então, isso tem que ter cuidado, né? É isso que está dizendo. E como que você faz para manter tudo isso? Se você entende, né, que nós vivemos como homens, mas não lutamos segundo os padrões humanos, não lutamos com as armas, né, que o mundo nos mostra, nos oferece, mentir para ganhar, mentir para ferir, não. Ao contrário, quando nós entendemos que o nosso padrão é o de Deus, nós conseguimos levar o nosso pensamento cativo, né, a todo pensamento, levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, é isso que 2 Coríntios 10, o verso 3 ao 5 está dizendo. Para levarmos todo o nosso pensamento cativo a Cristo. É dessa maneira que devemos guerrear. Cristo, a autoridade máxima da nossa vida e de toda a guerra que acontece e que surge. Eu estou compartilhando isso aqui com você, que Deus colocou no meu espírito para compartilhar nessa quarta-feira. É para você revisar como você tem lutado as suas guerras. Pense nisso. Mude a sua estratégia hoje, como filho de Deus, como servo de Deus, como amigo de Deus. Mude hoje e você vai ver que os resultados vão surgir de forma poderosa, tá bom? Eu quero estar orando aqui por você neste momento e eu creio que o Senhor vai te guiar em todas as guerras da sua vida. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor amado, porque o Senhor é o Deus da guerra. O Senhor nos ensina a guerrearmos da maneira correta, da maneira que o Senhor estabeleceu para nossas vidas. Nos perdoa todas as vezes que nós lutamos somente com as nossas forças. E, Senhor amado, te agradeço porque essa quarta-feira o Senhor nos dá princípios para lutarmos a nossa guerra da maneira correta. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade. E obrigado, Senhor amado, porque isso tudo o Senhor mostra que o Senhor não ama em ver um filho seu se desgastando em guerras.
mas o Senhor prefere um filho seu confiando na sua estrutura, agindo dentro até os seus limites, confiando na parte que é do Senhor e não esquecendo de viver a tua compaixão, o teu amor e avançando, porque muitas das vezes as guerras que surgem é para nós pararmos, é para congelar a nossa força, a nossa tensão. E isso o Senhor não deseja. Obrigado por essa estratégia, obrigado pelo teu amor e pela tua bondade. E que, Senhor amado, no nome de Jesus, Pai, eu lhe peço que o Senhor venha revelar agora para a vida de cada um dos meus irmãos como que eles devem lutar a guerra que eles estão passando agora nas suas vidas. Revela a eles, Espírito Santo de Deus, o Senhor é fiel para dar a estratégia que eles precisam e para guiá-los na tua palavra. Eu oro agradecido no nome de Jesus. Amém. Queridos ouvintes, irmãos, Deus abençoe sua vida poderosamente. Tome posse dessa palavra. Não abra mão. Compartilhe com mais pessoas que você pode. E lembre-se, isso aqui é chave para você vencer todas as guerras da sua vida no nome de Jesus. Tá bom? Um beijo no coração. Deus te abençoe e a paz.